Começamos o Informe Blumenau, entrevista especial Eleições 2024, ouvindo os 5 candidatos a prefeito de Blumenau. Uma oportunidade para você, eleitor, conhecer quem são, o que pensam e as propostas daqueles que querem administrar a nossa cidade. A entrevista terá entre 40 e 45 minutos, tempo igual para todos, e tratará sobre prioridades para a administração municipal, política e a apresentação dos candidatos. No meio da entrevista, teremos uma parte específica voltada para os cortes do Instagram, com 5 perguntas iguais sobre temas específicos para todos os candidatos, com respostas de no máximo 3 minutos cada. Quem conversa conosco agora é o candidato do Podemos, Ricardo Alba, que tem como vice o empresário Persídio Borba, concorrendo com chapa pura. Candidato, seja bem-vindo. Quem é Ricardo Alba e por que merece o voto do blumenauense? Alexandre, primeiro uma satisfação enorme estar aqui no seu estúdio, conversar com um público bem informado do Informe Blumenau, que mais do que informação ajuda a formar opinião política na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Ricardo Alba é uma pessoa comum, uma pessoa do povo, um trabalhador desde novo, filho de professores, professor também, estudei em escola pública, sou blumenauense, fiz o curso de Direito, comecei a dar aula na universidade. Depois organizei as manifestações, fui um dos líderes das manifestações de rua de Blumenau em 2015 e 2016. Isso daí despertou em mim um desejo político muito forte de participar, de melhorar a política da nossa cidade. Me elegi vereador, fiz um bom trabalho como vereador, me elegi deputado estadual. Tive a felicidade de ter sido naquele momento o deputado mais votado de Santa Catarina. Isso nos trouxe uma responsabilidade muito grande em representar bem o Vale e Blumenau, sobretudo, tanto que fui o deputado que mais trouxe recurso para a cidade de Blumenau. Trouxemos o posto de emissão de passaporte, trouxemos o convênio para o Hospital Santa Isabel, trouxemos a reforma do Colégio Pedro II, a conclusão do Colégio da Itopavazinha, e assim vai. Infinidade de recursos, seja na área da educação, saúde, infraestrutura e serviços também, a exemplo do posto de emissão de passaporte, hoje no Parque Europeu. E o Ricardo Alba é uma pessoa do povo, comum, que quer o melhor para a sua cidade, que tem uma experiência política de mãos limpas, com resultados. Já passei pelo cargo de vereador e deputado, dei resultados, e hoje, chegando aos 40 anos de idade, me sinto preparado para colocar o meu nome para ser prefeito de Blumenau, para fazer o melhor para todos os bairros, para as pessoas, para os quase 400 mil habitantes e para colocar Blumenau no rumo certo, no rumo do desenvolvimento, para fazer a economia de Blumenau crescer, para fazer a área social melhorar, a área social como um todo, seja saúde, educação, fornecimento de água. Hoje nós vivemos numa cidade que não fornece água para as pessoas. 8 bairros frequentemente estão sem água. Então isso não pode acontecer em Blumenau. Blumenau é a 3ª maior cidade do estado. Tem um PIB fantástico, tem um povo trabalhador, tem múltiplos setores na economia, seja têxtil, metal mecânico, tecnológico, turístico, que tem que melhorar muito, porque está parado. Olha o trade turístico que reclama, não tem evento, os hotéis estão parados. Então há muito que se fazer para o Blumenau. E a experiência que eu tive como deputado estadual me preparou para ser prefeito da cidade de Blumenau, porque eu vi várias cidades no estado e até fora do estado de Santa Catarina que tem uma receita menor, que tem menos população, mas que lá na frente o poder público consegue entregar serviço de melhor qualidade. E é isso que eu quero fazer para o povo blumenauense. Eu quero levar mais saúde para o seu bairro, mais educação com escola em tempo integral, mais saúde com 2 UPAs na cidade. Eu quero fazer uma reforma administrativa gigante para fazer uma economia, para que o recurso chegue lá na ponta. Eu quero prestigiar o servidor de carreira, sobretudo do SAMAI, que o SAMAI é sempre utilizado para fins políticos, valorizar o servidor para não ter mais essa politicagem lá. O resultado a gente está vivendo hoje, falta de água nos bairros. Comigo não vai ter isso daí, não vai ter toma lá da cá, não tem coligação. Pessoal, a gente vai escolher a dedo os nossos parceiros para que a gente possa fazer uma administração excelente para o blumenauense. Candidato, vamos detalhar todas essas propostas, né? E quanto mais conciso a gente consegue falar de mais temas. Do seu plano de governo, qual é a proposta que o senhor tem maior carinho, aquela que considera a prioridade das prioridades? Todas são prioridade. A começar pela reforma administrativa.
Hoje blumenauense, hoje Blumenau tem 40 órgãos e secretarias. Se somarmos os órgãos com as secretarias, 40. Sabe quanto é que tem Florianópolis, que é a capital do estado, e tem mais pessoas? 18. Sabe quanto é que tem Criciúma? 8. Nós vamos enxugar a máquina, parar com esse apadrinhamento, esse cabide de emprego, fazer uma máquina reduzida, prestigiar o servidor de carreira, tanto que no nosso plano de governo está lá a redução para 12 secretarias, está lá a redução na metade dos comissionados e 75% dos cargos comissionados a serem ocupados serão ocupados por você, servidor de carreira, que conhece a máquina pública, que trabalha muitos e muitos anos e muitas vezes não teve oportunidade de comandar sua repartição pública, mas é o servidor que entende do serviço público a ser prestado. Nada contra o comissionado, desde que o comissionado puro ele tenha preparo técnico para ocupar o cargo. Isso, eu não sou contra o comissionado, eu sou contra o exagero do comissionado que existe hoje na administração municipal. Quais secretarias o senhor vai cortar de antemão, que o senhor já sabe que vai cortar? Tem algumas que nós vamos cortar e que nós vamos fazer fusão, né? A gente vai fazer fusão, por exemplo, de cultura com esporte, a área do lazer e entretenimento, a gente vai fundir numa secretaria só. Mas o senhor vai criar... a área de lazer, ele não vai criar uma nova secretaria. Não, a gente não vai criar secretaria nova. Nós vamos cortar algumas secretarias e vamos fazer fusão de outras, reduzindo os comissionados pela metade. Hoje você banca 400 comissionados na prefeitura. Nós vamos reduzir para 200. E desses 200, 75% serão ocupados por servidores de carreira. Está tudo lá no plano de governo. Quais são as secretarias, além de esporte e lazer, que o senhor vai fundir? Quais que o senhor vai extinguir? Está tudo lá no plano de governo, Alexandre. Eu não me lembro de todas de cabeça, mas a gente faz um corte significativo e nós vamos seguir o nosso plano de governo que está publicado lá na Justiça Eleitoral. Tá bom, mas eu vou ser obrigado a lhe perguntar sobre o plano de governo para o senhor detalhar aqui. Esse é o objetivo da entrevista. Eu estou lhe respondendo sobre isso. Tá, mas com relação... O senhor não se lembra de mais secretarias ou órgãos que o senhor vai seguir? São várias, né? Porque tem 40, né? Sim. Tem 40, né? É um exagero. Então nós vamos reduzir isso daí para 12. Então, nós vamos, além de reduzir, a gente vai fazer a fusão de muitas para que se diminua o número de cargos comissionados de forma significativa. Vamos lá, educação. Quais são as suas propostas para a educação? E eu lhe pergunto, o senhor pretende, e em que proporção, aumentar o número de escolas em tempo integral? Restrita a 8 hoje, de um total de 45. Eu estou falando de escola em tempo integral, não de contraturno escolar. Alexandre, é excepcional essa tua pergunta, porque ela coloca no limbo quem não sabe fazer, mas nós sabemos. Sabe por quê? Porque eu vi outros municípios fazerem isso daí. Hoje Blumenau tem 38 mil alunos estudando na rede pública nas escolas básicas municipais. Desses 38 mil alunos, apenas 8 escolas dos 126 educandários que tem no total. 45 escolas. Perfeito. Total, eu falei entre creche... que são coisas diferentes, né? Sim, mas a gente quer dar em período integral para todos. A minha proposta não é só para escola, é para escola e creche. E tem como fazer isso porque tem recurso, tem servidor público qualificado, só não tem vontade. Tem até espaço físico. A FURB está ociosa, tem o SESI para fazer, tem espaço também o do SESI, tem o Artex, tem um contraturno também no Parque das Itopavas, tem o Parque Ramiro Ridiger, e se precisar mais de sala de aula, a gente aluga salas da Uniaselv. Falta vontade política para ter educação de qualidade. Em Blumenau, o atual governo traça uma meta a ser atingida no IDEB e a própria meta que é para ser alcançada ele não alcança. Mas isso... Tanto que, só para concluir, das 10 escolas mais bem avaliadas de Santa Catarina, hoje, nenhuma é de Blumenau. Teve uma escola em Blumenau, no Texto Salto, que teve uma avaliação muito boa. A escola Quintino Bocaiúva. E eu analisei todas, eu sou da educação. Sou filho de professores e professor. E estudei minha vida inteira em escola pública. Então, parabéns aos professores da escola Quintino Bocaiúva, no Texto Salto. Esse exemplo tem que ser municipalizado, mas precisa ter o apoio do poder público municipal. A gente não pode ter um ensino hoje como se tinha lá nos anos 60, 70, 80. A gente tem que ter um ensino com interatividade, com tecnologia, com ensino de língua estrangeira, com tecnologia da informação. Blumenau é o epicentro da tecnologia da informação
no estado de Santa Catarina. Tem inúmeras empresas de informática que podem trabalhar em sintonia com as escolas públicas municipais. É exemplo mais ou menos do que acontece no Entra 21. Então a gente pode trazer esse modelo para a área educacional. A gente deve trazer esse modelo para a área educacional. Mas isso é contraturno ou escola em tempo integral? Porque há uma diferença, isso que eu acho que é importante a gente clarear, porque escola em tempo integral pressupõe que se siga um currículo básico. Contraturno é oferecer atividades num turno diferente, que isso já acontece em bastante escolas. Acontece em poucas escolas. A gente quer oferecer em todas as escolas. Essa é a grande diferença. Acontece em quase todas. A gente quer transformar a educação em Blumenau. A gente fala em período integral. Escola em período integral. Escola em tempo integral. Escola em período integral. O contraturno escolar não acontece em quase todas. Quase todas. Não, poucas escolas municipais hoje. A gente tem que ampliar isso daí. As pessoas, as famílias têm que ter a segurança de que a sua criança, o seu adolescente está o dia inteiro na escola, com 3 refeições, com ensino de língua, com tecnologia, com todos os com segurança, coisa que o município de Blumenau também não ajuda, prometeu, mas não faz. Pessoal, a gente precisa ter uma administração que assuma responsabilidades. Hoje a gente não vê isso em nenhuma área. Nem água tem na sua casa. Água tem na sua casa. Essa turma que está 20 anos aí, quer mais tempo para quê? Em quanto tempo o senhor quer implantar esse modelo de educação? Em 4 anos. Isso não se faz da noite para o dia. Eu não estou falando que é de imediato. Também não estou dizendo. Eu não estou falando que é de imediato. No plano de governo, não falamos que é de imediato. Até o final dos 4 anos, teremos escola em tempo integral. Saneamento básico. A gente percebe que houve uma estagnação na implantação da rede de cobertura de esgoto na faixa de 50%. A empresa cobra ajustes no contrato. O senhor vai atender? Esse contrato de saneamento, esse contrato feito com a BRK, é uma colcha de retalhos. Eu li de cabo a rabo esse contrato. E a primeira coisa que eu e o meu vice, Persídio Borba, vamos fazer é uma revisão total desse contrato. Porque hoje o contrato é ruim para a empresa concessionária, é ruim para a prefeitura e é ruim para o cidadão, que paga 120% de esgoto. Pensa você, um cidadão de baixa renda, que paga lá R$100 de água na sua casa. Além dos R$100 de água, você paga mais R$120 de esgoto. É um absurdo, é muito caro essa concessão. Mas também o contrato está ruim para a empresa concessionária e está ruim para a prefeitura. Então a gente tem que inverter essa ordem. Toda concessão, seja de esgoto ou de qualquer coisa, ela tem que ser bom para os três. Tem que ser bom para a empresa concessionária, a prefeitura tem que arrecadar com a concessão e tem que ser bom o serviço de qualidade prestado ao munícipe. Hoje está tudo errado, a roda está ruim para todo mundo. Então nós vamos chamar a empresa concessionária, a BRK, nós vamos fazer uma auditoria nesse contrato, uma revisão para inverter a ordem e se tornar benéfico para o blumenauense. Isblu, a cada 3 meses a prefeitura, por diferentes prefeitos, pedala suas dívidas patronais com a previdência dos servidores, aumentando cada vez mais a bola de neve. Uma dívida bem antiga. O senhor será o prefeito que vai interromper essa bola de neve? Olha, virou uma bola de neve desde a época do Décio Lima. Desde 2003. Desde 2003 é uma dívida, hoje é uma dívida impagável. Não vou ser eu aqui que vou mentir para o servidor. Se os prefeitos anteriores mentiram, o problema é deles. Eu vou falar a verdade para o servidor. Hoje a dívida do Isblu é de 250 milhões aproximadamente. Então é pagando juros, tentando amortizar, tentando não fazer o sistema quebrar e consertando aos poucos esse rombo que foi deixado na Previdência Municipal. Como é que o senhor a senhora analisa a questão da alíquota que é cobrado para os servidores aposentados, para todo mundo, mas para os servidores aposentados, e eu quero saber como é que foi a sua votação quando houve a votação da questão dos servidores públicos do Estado na Assembleia Legislativa. O Alexandre só quer me dar espetada, vocês já estão notando, isso daí é só assunto polêmico, mas eu tenho que trabalhar com a realidade. No caso do Estado, no caso do servidor do Estado, não havia outro mecanismo senão fazer um reajuste, era uma dívida de 3,5 bilhões. De cada 5 servidores do Estado, 3 são inativos. Então o governo anterior se sentiu na obrigação de fazer um reajuste e contou com a base de apoio, senão o sistema ia quebrar, senão a Previdência do Estado ia quebrar, o IPREV. Essa é a realidade. Nós teríamos que parcelar aposentadoria e pensão. Então o aposentado e o pensionista ia ter que ser parcelado. O seu salário no final do mês, a sua aposentadoria ou pensão, como acontece no Rio Grande do Sul. E para isso não quebrar, houve aquela reforma que eu votei favorável. É claro, tudo
agora tem que ser repensado segundo o novo contexto da economia, seja a nível de estado ou de município. Ninguém gosta de taxar, ninguém gosta de ser taxado, né? Ninguém gosta de pagar imposto, tributo, mas muitas vezes é um mal necessário, é um mal que eu vou evitar no meu governo. Eu vou fazer de tudo para não chegar nessa situação. Mas a situação que é herdada, que está sendo herdada, economicamente, financeiramente, é catastrófica. Cabe a nós ir melhorando ponto a ponto, porque se nós olharmos as gestões passadas, elas só erraram nesse sentido. Deixando claro que aqui a gente não quer espetar ninguém, a gente está fazendo o nosso trabalho de jornalista e a gente tem que apontar algumas questões. Não, ninguém está mentindo, ninguém está inventando aqui. Sim. Vamos para os 5 questionamentos do Instagram. São 5 respostas sobre 5 temas iguais, de 3 minutos cada resposta. Tá. Abastecimento de água. O senhor já tem citado algumas vezes. Qual é o seu diagnóstico? Como o senhor deve atacar esse problema? Nos explicando fonte de recursos. O que o senhor pretende fazer? O senhor pretende, por exemplo, privatizar o SAMAI? Não. Eu pretendo valorizar o servidor do SAMAI. O SAMAI vem sendo utilizado como cabide político, como entreposto político para aliados, né, como fonte de corrupção no atual governo e nos governos anteriores. Eu vou profissionalizar o SAMAI, valorizando o servidor de carreira. O servidor de carreira lá é um servidor concursado, profissional, técnico, que conhece o sistema de abastecimento de água, de distribuição. Enfim, ele precisa tocar aquele sistema. O SAMAI tem recurso, Alexandre, arrecada mais de 15 milhões por mês de receita bruta. Sabe quanto é que tem em caixa? Olhei recentemente, 90 milhões em caixa. Sabe qual foi a última ETA que foi construída, estação de tratamento de água, para levar mais água para sua casa? Em 97. 97. Tinha 250 mil habitantes, hoje tem quase 400. Como é que esse governo, que não fez nenhum investimento em distribuição, em captação, em melhorias, quer continuar, se nem água consegue levar para sua casa? Salto do Norte, Baden, Furto Itopava Central, os bairros da região norte, até a escola agrícola estava lá agora, recentemente, e falaram, tá faltando água. Você quer fazer uma mamadeira para o seu filho, não dá. Quer tomar um banho, não dá. Quer lavar uma roupa, não dá. Quer fazer um alimento, não dá. O que o senhor vai fazer para reverter em caso de eleito? Mas eu acabei de falar, valorizar o servidor de... Não, só valorizar? Não, valorizar o servidor de carreira, profissionalizar, fazer uma gestão séria, transparente, honesta, botar gente que não faça rolo, porque o SAMAI lá é só fonte de rolo. O senhor pensa em construir alguma ETA? 5 presidentes do SAMAI foram afastados. Um anterior mandou dar tiro na casa de um outro secretário. E o prefeito Mário diz que não sabe de nada. Ele diz que não sabe de nada. Era o super secretário dele, andava do lado dele. O prefeito Mário fala, não sei de nada. O cara que acumulava 3 secretarias, o SAMAI, a Secretaria de Serviços Urbanos e uma outra que eu nem me lembro. Era o super secretário, mandou dar tiro na cara, na casa de um outro secretário. E o prefeito Mário diz que não sabe de nada. A polícia diz que é rolo de propina. A polícia diz. Deixa eu concluir. A polícia diz, não sou eu que estou dizendo. A polícia diz que é rolo de propina. O terceiro andar da prefeitura fica calado, porque a roubalheira na prefeitura tá grande. E eu vou botar um ponto final nisso daí. Vote Alba, vote 20 para botar Blumenau no rumo certo. Bom, então tá. Respondido assim sobre a questão do investimento. Sobre atendimento na rede pública de saúde. A dificuldade para encontrar médicos especialistas, demora para fazer exames mais complexos, nossos hospitais vira e mexe estão superlotados. O senhor fala em UPAs. Qual é a sua proposta para amenizar o problema da saúde pública em Blumenau? Vocês já ouviram falar em telemedicina? Por que não tem em Blumenau isso daí? Se até a prefeitura de Rio Negrinho, do meu amigo prefeito Caio, colocou, 40 mil habitantes tem aquela prefeitura, por que Blumenau não tem? Mas tem telemedicina. Então amplia. Por que não tem? Mas tem. Tá, mas por que não tem em todos os postos, em todos os atendimentos? Mas tem. Por que não tem em todos os AGs? Por que não tem? Por que não tem médico? Por que não tem médico? Contrata na iniciativa privada. Receita para isso tem. É mal empregado. Eu vou chegar, vou fazer uma grande auditoria nas contas públicas, vou fechar a torneirinha da corrupção e você vai ver como vai ter médico no teu posto de saúde. Tá, e com relação à UPA, como é que o senhor quer implantar? Porque a telemedicina... Sabe como é que eu quero implantar? A telemedicina não precisa estar em AG.
Eu sou cidadão, eu utilizo. Mas pode estar. Não, mas ela não precisa, é telemedicina, Perfeito. não interessa o lugar. Perfeito, mas então, se não tem médico, a pessoa pode até o AG, o médico está em outro lugar do mundo e atende ela. Mas isso acontece sem sair de casa, isso acontece hoje. Perfeito. Então, sua proposta, eu quero saber quantas UPAs, quanto é que o senhor quer implementar? As UPAs, primeiro de tudo, eu vou precisar dos deputados no lugar onde eles estão. A Ana Paula lá em Brasília e o Egídio em Florianópolis, para trazerem recursos para o Alba, prefeito de Blumenau. A Ana Paula lá em Brasília trazendo recurso do governo federal. O deputado Egídio fazendo o que eu fiz na legislatura passada, onde eu fui o deputado que mais colocou recurso em Blumenau. Cabe a ele fazer o mesmo aqui. Tragam recurso para o prefeito Alba fazer as UPAs. Eu vou lá cobrar, eu sei os caminhos de Florianópolis e de Brasília. E eu já coloquei no meu plano de governo, e falei ontem no debate, 2 UPAs em Blumenau, para desafogar os atendimentos de emergência e urgência no Hospital Santo Antônio. Que, por mais que os profissionais sejam dedicados, eu não estou aqui falando mal dos profissionais. Eles são dedicados, são valorosos e merecem o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Só que como é que um único hospital vai atender 400 mil habitantes? Criciúma tem 3 UPAs, Chapecó tem 3 UPAs, Florianópolis tem 4 e Blumenau não tem nenhuma. E o município, ao invés de ajudar esses hospitais que são filantrópicos, não são municipais, ajuda com uma mixaria, uma migalha, uma miséria. Então faça o favor de trazer UPA. Eu vou fazer isso daí, eu assumo essa responsabilidade. Eu preciso dos deputados lá me ajudando a trazer recursos, sobretudo do governo federal, para colocar uma UPA na área norte, na Itopava Central, para atender a grande massa populacional da área norte, e outra UPA na área sul, no Garcia, para atender a grande massa populacional da região sul. Claro, vai desafogar toda a rede hospitalar. Vamos lá, então, um outro assunto. Guarda Municipal Armada. Qual a sua posição sobre a Guarda Municipal Armada? O senhor vai implantar? O que o senhor pensa sobre esse assunto? Eu sou favorável à Guarda Municipal Armada. Faremos os estudos necessários à implementação da Guarda Municipal Armada com a valorização dessa instituição. Lembrando que tem Itajaí, tem Balneário Camboriú, tem Florianópolis e outras cidades também, Joinville, se eu não me engano, né? Lembrando também que os índices de criminalidade em Blumenau são baixos, né? Não são alarmantes se comparado a outras cidades do mesmo porte ou até maiores. Mas para nós mantermos a tranquilidade, mantermos a sociedade segura, eu entendo que uma Guarda Municipal Armada é muito bem-vinda, trabalhando em sintonia com a Polícia Militar, trabalhando preparada pela Polícia Federal, fazendo a proteção do patrimônio público, fazendo a proteção dos parques, das praças, dos órgãos públicos e de cada cidadão, de cada pessoa. Devidamente treinado, capacitado, psicologicamente, fisicamente. Eu lhe pergunto se o senhor vai começar uma nova estrutura, imagino que sim, e com quantos guardas, quanta estrutura, em quanto tempo o senhor acha que dá para implantar isso em Blumenau? Isso daí a gente tem que ver, né, no dia a dia como é que vai ser o cronograma. O cronograma eu ainda não sei te dizer, mas desde o início nós abriremos já os estudos necessários para a implementação da Guarda Armada em Blumenau. Bom, outro assunto, mobilidade urbana e transporte coletivo. A gente percebe obras de infraestrutura na cidade, mas também sente que o trânsito não melhora, é caótico. Em muitas regiões, o horário de pico é todo o horário. Uma das soluções passa por oferecer um transporte coletivo mais atrativo. O senhor sinaliza que vai implantar a tarifa zero, que é uma pauta muito comum nas candidaturas do campo da esquerda. Eu queria que o senhor me explicasse isso, como é que o senhor pretende fazer, né, com relação a isso e com relação ao atual, a empresa que está aqui e o atual contrato. É uma pauta comum de quem consegue fazer, não é de campo ideológico. Balneário Camboriú não é de esquerda, Pissarras não é de esquerda, Governador Celso Ramos não é de esquerda, foram municípios que implantaram a tarifa zero no transporte coletivo. Quem não conseguiu fazer acha que é impossível, mas é possível. 5 cidades em Santa Catarina já fazem e 80 no Brasil. Nós iniciaremos os trabalhos para que você ande de ônibus de graça em Blumenau. Lembrando que hoje a passagem é a mais cara do estado, é em Blumenau, R$ 6,50. E como é que nós vamos fazer o transporte público gratuito em Blumenau? A gente vai utilizar 5 fontes de custeio. Primeiro de tudo, fazer uma reforma administrativa. Diminuir o custo da burocracia e da máquina pública. Uma grande reforma administrativa, como eu já falei no início da entrevista. Depois, a gente vai concessionar alguns serviços públicos.
iluminação, cemitério, serviços que a prefeitura hoje não consegue tocar. E vamos fazer um fundo dessas concessões onde o recurso captado vai para o transporte público coletivo gratuito para toda a população. Terceiro, nós vamos chamar as empresas que hoje já pagam o Vale Transporte para elas colaborarem também. E assim vai. Tem outro. Quarto, a gente vai parar de pagar por bilhetagem. Não paga mais por passageiro, a gente vai pagar a empresa concessionária por quilômetro rodado e dando subsídio ao transporte público, que é o que o município já faz em determinado montante hoje. Então são 5 fatores que levam a gente, a partir do início do governo, a começar a implementar, isso não é de uma hora para outra, é no curso do mandato. Eu não falei em prazo, eu falei que durante os 4 anos você vai andar gratuitamente de ônibus em Blumenau, porque tem como fazer. Não é fácil, eu não estou falando que é fácil. Vai ter que fazer um ajuste de contas rigoroso, mas a gente precisa ofertar transporte público gratuito e que seja de qualidade. Hoje a maior reclamação ao lado da falta d'água é o transporte coletivo em Blumenau. Sobretudo das pessoas de baixa renda, que é quem andam de ônibus, que reclamam que não tem ponto de ônibus adequado para espera, que esperam 1h30, 2 horas o ônibus chegar, que não tem linha. O próprio candidato do governo ontem na NSC falou que os usuários do transporte coletivo andam como se fossem sardinhas. Ele falou, o candidato do governo. Então ele reconhece a ineficiência do atual sistema que eu, Alba, número 20, vou consertar, vou melhorar muito para a população blumenauense. Candidato, a última dessas perguntas, das 5 perguntas por Instagram, Complexo Municipal do SESI. Como o senhor encara essa mobilização em torno daquele espaço que está palavrado com a Prefeitura de Blumenau, mas o negócio ainda não foi fechado? É a hora da Prefeitura assumir isso? A cidade não tem outras prioridades, outros desafios? Como é a sua visão sobre essa discussão em torno de trazer o SESI para a Prefeitura? Eu acho que, se for utilizado da forma correta, é positivo. O que não pode ser é uma promessa num palanque eleitoral, porque o momento foi inadequado para fazer isso daí. Aliás, o Mário, que era amigo do governador anterior, que fez campanha para o governador anterior, também tinha combinado isso com o governador anterior e não aconteceu. E agora, com o atual governo do estado, eles combinaram e ainda não aconteceu. Então ainda está na fase da promessa, mas eu torço para que aconteça, eu torço pela municipalização do SESI. Eu quero que o SESI seja do município de Blumenau, administrado pela prefeitura, mas que não seja um cabidão de emprego. Que seja utilizado para prática esportiva, para lazer, para o contraturno, para a escola em período integral, e não para acomodar os 8 partidos de uma eventual coligação que não vai ganhar, mas que o governo quer que ganhe. Mas não, eu vou utilizar o SESI de forma correta, para as crianças, para os adolescentes, para dar serviço de lazer, de esporte, utilizando toda aquela estrutura que eu conheço muito bem. Já fui atleta da fundação, da natação, treinava no SESI desde criança, e vai ser utilizado de forma correta se tiver nas minhas mãos, pode ter certeza. Candidato, encerramos então essas perguntas que vão se servir para o corte do Instagram. Eu quero falar um pouco então mais do seu plano de governo. Como é que foi a elaboração do seu plano de governo? Quem é que contribuiu? Quais foram os segmentos que participaram da elaboração? O senhor está feliz? Considera ele adequado? Plano de governo muito bom, várias pessoas contribuíram com o plano de governo, chamamos especialistas de diversas áreas, até quero fazer uma correção que você mesmo corrigiu, o plano de governo foi protocolado na Justiça Eleitoral no período correto, a Justiça Eleitoral reconheceu uma falha interna lá, onde ela acabou não dando publicidade no site, foi isso, o Alexandre pode confirmar, mas ela foi o plano de governo nosso foi encaminhado no período correto, com muita responsabilidade, com muito estudo, fazendo uma gestão moderna, fazendo uma gestão transparente, uma gestão eficiente e enxuta, para que sobre recursos e que esses recursos sejam colocados aonde interessa para o cidadão blumenauense, que é na saúde, é na educação, é no fornecimento de água, é no esporte, é no transporte coletivo de qualidade gratuito, é na escola em período integral. O blumenauense não precisa de uma prefeitura com 40 órgãos e secretarias e não precisa bancar o custo de 400 cargos comissionados. O nosso plano de governo resolve tudo isso.
Candidato, o senhor fala em criar 5 casas do idoso, de centros de convivência. Quero que o senhor me explique isso e como é que o senhor pensa em fazer e a questão financeira para isso. Eu trabalhei muito a pauta do idoso, sempre trabalhei. Aliás, antes de entrar na política, eu trabalho a pauta do idoso. Como professor da FURB, eu já dava aula no projeto Educa Permanente. E esse é um dos temas de maior prioridade na cidade. Projeto Educa Permanente, do professor Fábio Matos, da FURB, reconhecidíssimo. Quando vereador, trabalhei essa pauta na Câmara de Vereadores, e quando deputado estadual, fui o primeiro presidente da Comissão do Idoso em Santa Catarina. Rodamos os municípios, trabalhando o Estatuto do Idoso, regulamentamos o Estatuto do Idoso, a captação do Fundo do Idoso, que foi regulamentada pelo governo do estado na época, teve a nossa participação. Então a pauta do idoso ela é muito importante, não só para mim, mas para Santa Catarina e sobretudo para Blumenau, que é a região do estado mais longeva. As pessoas vivem muito aqui, e isso é bom. Vivem porque tem qualidade de vida, vivem porque a cidade é boa, porque a região é boa. E se as pessoas vivem mais, a gente precisa dar condições de vida digna a essas pessoas. E se nós olharmos muitos idosos, sobretudo os idosos de baixa renda, de famílias de baixa renda, não têm essas condições para pagar uma estrutura adequada, uma instituição de longa permanência para os idosos. E muitos idosos ficam largados, jogados, né? Ou em casa ou fora de casa, mas ficam largados. Não, a gente quer resolver esse problema. Nós faremos instituições de longa permanência para os idosos em Blumenau, com o conhecimento que temos. Já trabalhando essa pauta na Comissão do Idoso na Assembleia, vimos que isso é possível. Alguns municípios catarinenses já fizeram isso, sobretudo lá do oeste de Santa Catarina, e nós traremos especialistas na área também, a exemplo do professor Fábio Matos, que é uma sumidade no assunto. Candidato, ainda falando sobre o seu plano de governo, eu quero que o senhor me explique como é que o senhor quer fazer essa equação financeira. As suas propostas, não vou me esquecer todas, escola em tempo integral, todas as escolas, UPAs, tarifa zero, agora centros de convivência do idoso, uma série de coisas que exigem recursos e até o senhor me apontou 2 questões: combater a corrupção e diminuir cargos comissionados à estrutura. É importante, sem dúvida é importante, mas é pouco para atingir tudo que o senhor quer fazer. Municipalização do SES. Como é que o senhor está querendo equacionar isso para que seja factível para o eleitor que o senhor vai realizar essa proposta? Não é pouco, não é pouco. Primeiro de tudo, fechar a torneira da roubalheira na prefeitura. Fecha a torneirinha da roubalheira, porque a roubalheira é grande hoje no município. E não sou eu que estou dizendo, é a polícia. Não sou eu que estou dizendo, é o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado falou agora, 1 mês atrás, que os 2 terminais, o Terminal Oeste, lá da Água Verde, do Trevo Leite, e o terminal lá da Ricardo Georg, lá na Itopava Central, são superfaturados. Mais de 10 milhões em superfaturamento. Seu dinheiro, meu dinheiro, teu dinheiro, indo pelo ralo, na torneira da corrupção. Aí, ó. A polícia está batendo a porta desse governo, então nós vamos colocar pessoas sérias, que tenham a oferecer 2 coisas: trabalho e honestidade. É o que a gente vem oferecer. Com trabalho e com honestidade, nós vamos fazer Blumenau no rumo certo. Nós vamos colocar Blumenau para crescer. Nós vamos fazer Blumenau ter uma educação, uma saúde de qualidade. Nós vamos fazer de Blumenau, do SAMAI, um exemplo novamente. Resgatar o protagonismo do SAMAI, porque hoje está nas páginas policiais. Hoje, não sou eu que estou dizendo, são os poderes, Tribunal de Contas, Polícia, Ministério Público. Blumenau está nas páginas policiais. Então, primeiro de tudo, é tirar essa turma que está aí, que está há 20 anos fazendo a mesma coisa. E querem continuar. Não vão continuar, porque o povo blumenauense vai votar Alba, número 20. Alba e Percy, nós vamos botar Blumenau no rumo certo. Candidato, estamos encaminhando para a parte final da entrevista. Eu quero falar um pouquinho sobre política. O senhor propõe a diminuição de 50% do número de servidores comissionados, o senhor já falou, deixando 75% das vagas restantes para servidores de carreira. O senhor já foi deputado, o senhor já foi vereador. Eu quero saber que quando o senhor teve essa oportunidade, o senhor fez esse tipo de redução nos seus assessores? Eu era o vereador mais econômico da Câmara de Vereadores. Você se lembra disso daí? Eu até comprei uma briga com os demais vereadores. Você se lembra disso daí? Que o meu gabinete não utilizava praticamente nada na Câmara de Vereadores, né? Eu usava a estrutura própria e trabalhei e dei resultados.
Como deputado estadual, só pelo fato de ter que ir até Florianópolis, de rodar o estado, aí sim eu utilizava um pouco da estrutura do estado, mas também dei resultados, né? Contribuir. Mas manteve as estruturas de cargos comissionados. Do gabinete. Houve do redução? gabinete. Sim. A gente precisa ter eficiência, gente preparada, gente técnica, pessoas certas no lugar certo. É isso que falta na prefeitura, é isso que eu vou fazer. O senhor já foi, já foi um dos políticos com maior identificação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Inclusive, quando ele não era nem presidente, ele teve que o senhor tinha uma identificação muito forte. Bolsonaro vai aparecer na sua campanha eleitoral, na campanha eleitoral do Podemos, aqui em Blumenau? A minha identificação com o Bolsonaro, é isso que me diferencia, é isso que o povo blumenauense sabe. O povo blumenauense não vai ser enganado. A minha identificação com o Bolsonaro é por convicção. Convicção. A identificação do candidato Egídio é por conveniência. Não só do candidato Egídio, mas de toda aquela turma que está na administração, que correu para o partido do Bolsonaro e que até pouco tempo atrás eram de partidos de esquerda. O Mário era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. O PSDB sempre foi de esquerda. O Dalírio Beber, todo mundo viu ele no caminhão do PT em Brusque, tá todo mundo no PL agora, fazendo campanha pro Egídio. Então o PL de Blumenau não é o partido do Bolsonaro, é o partido do Lula. É o PL em Lobo de Cordeiro. Eles estão por conveniência, eu sou o Bolsonaro por convicção. Sempre fui e sou e serei. E não preciso estar no partido dele, até porque quem está no partido dele em Blumenau não está de verdade com ele. O senhor foi o deputado estadual mais votado quando estava afiliado no PSL, então o partido do ex-presidente Bolsonaro. E em 2022 o senhor foi muito bem votado para deputado federal, mas ficou de fora. Mais uma vez o senhor concorre com uma sigla que não tem identificação com o bolsonarismo. O senhor não vê problemas nisso, que as suas chances diminuem? Minhas chances estão enormes. Vem para a rua comigo. Estava no comércio hoje, estava visitando famílias, estava visitando empresas, todo mundo elogiando o meu trabalho como ex-deputado, que fui o deputado que mais trouxe. As pessoas não querem votar em siglas, as pessoas querem votar em pessoas que tenham trabalho, mãos limpas, resultados, olho no olho, histórico de trabalho e de honestidade. E eu ofereço tudo isso para as pessoas. Eu olho as pessoas no olho, eu mostro o que eu já fiz, o que eu tenho condições de fazer por Blumenau. E é um simples comparativo. Ou as pessoas vão continuar com esse governo que não consegue nem levar água para casa das pessoas, ou elas me dão um voto de confiança, colocam um Alba número 20 na prefeitura para a gente colocar Blumenau no rumo certo. Seu principal adversário é o candidato do governo, Egídio Ferrari. Os meus adversários são os problemas da cidade. O senhor só tem que falar nele. Os meus adversários são os problemas da cidade. O governo não conseguiu resolver esses problemas. E o governo quer continuar? Muitas vezes o governo gerou os problemas que eu vou resolver a partir do dia 1º. É por isso que eu peço seu apoio à UBA 20. Para finalizar, candidato, 1 minuto para sua mensagem final. Blumenauense, a hora da mudança é agora. Eu venho aqui com um histórico de trabalho, com amor, com paixão, com garra, com determinação, com mãos limpas, com resultados para transformar a cidade de Blumenau. Eu amo Blumenau. E tá na hora da gente colocar um sangue novo, colocar pessoas novas, reduzir a máquina pública, olhar para os bairros, cuidar das pessoas. Eu vou fazer isso para melhorar a vida do blumenauense. E é por isso que eu peço o seu voto de confiança. Chega dessa turma que está aí há 20 anos. Vote Alba, vote 20. Vamos fazer de Blumenau não só a melhor cidade do estado, mas a melhor cidade do Brasil. Vamos juntos, vem comigo. Vote Alba número 20. Chegamos ao final da entrevista com o candidato Ricardo Alba, que é do Podemos. Aqui no Informe Blumenau você confere as entrevistas com todos os 5 candidatos. Sua escolha, seu voto, seu destino. Informe-se.